O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Não é possível as pequenas mercearias funcionarem quando abrem as grandes superfícies ao lado, que têm outras condições, outra capacidade, e portanto essas têm de encerrar e essas pessoas que trabalhavam aí vão cair na proletarização, portanto nesta obrigatoriedade de venderem a sua força de trabalho. Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Esta semana falamos de Marx. Part 1 we'll be looking at labour and class. Marx was a liberal. You've probably heard of Karl Marx. Marx was born in Germany in 1818. 200 anos depois do nascimento do filósofo, já tivemos tempo para perceber se Marx estava certo. A questão não é saber se ele está certo, se viu o futuro, não é? Nós não queremos fazer de Marx um vidente, né? Alguém que pode responder a todas as questões e a todos os problemas. Não se trata disso. Neste episódio, a história de um jornal onde ganham todos o mesmo. Já ficamos a saber qual. E desfazemos o mito. Mas fica a pergunta, está o capitalismo a caminho do fracasso ou a profecia falhou? É a pergunta para queijinho neste episódio. Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. Nas páginas de um jornal. Estamos à porta das edições Avante, no Campo Grande, em Lisboa, a editora do Partido Comunista Português. No fundo, o nosso catálogo todo, e onde está naturalmente onde estão os livros do Marx em grande, do Marx e sobre o Marx em grande destaque, e portanto talvez seja assim um espaço mais propício para a nossa conversa. Parece-me bem, sim, sem dúvida. Vim à procura de livros sobre Marx e de quem me quisesse falar sobre eles. Rui Mota, trabalho nas edições Avante. As edições Avante têm feito um esforço muito grande para, enfim, divulgar um conjunto de obras nas quais as de Marx têm um destaque principal, mas não só. Enfim, não só obras de clássicos do marxismo-leninismo, e onde Lenin também aparece, mas também coisas sobre a situação política portuguesa e da história portuguesa, e nomeadamente a resistência do movimento operário e da luta do movimento operário de uma forma mais geral. E a literatura é uma forma eficaz de passar uma mensagem? Sim, a literatura é um bom meio de passar uma mensagem política, social e tudo mais. E é mesmo aquela que não quer fazê-lo, falo. Mesmo aquela, portanto, quando ela quer fazer conscientemente, tem condições para o fazer premeditadamente, não é? E mesmo quando ela não o quer fazer premeditadamente, falo. E onde é que surge Marx nesta equação? Já ficamos a saber, mas antes percebemos afinal o que defendia Karl Marx. Conte-lhe em 30 segundos. Vais meter o relógio. Marx defendia uma sociedade sem exploração, onde o fruto do trabalho devia ser para quem trabalhou. Era por isso bastante crítico da sociedade capitalista, que dizia minimizar os salários para maximizar os lucros. É o autor de O Capital e do Manifesto do Partido Comunista. Defendia a igualdade entre as pessoas, o fim da propriedade privada e que o Estado não devia existir porque acabava sempre por representar os interesses da classe dominante, a burguesia, por oposição ao proletariado. O Marx é doutorado em filosofia, portanto ele vem dessa área, com interesses bastante alargados em relação ao funcionamento da sociedade e do mundo e da vida humana e tudo mais. E portanto a escrita, a literatura, os livros foram um espaço de intervenção. Marx começou por escrever em jornais. Os primeiros artigos que ele publica são sobre liberdade de imprensa e com um conjunto de ideias, enfim, bastante interessantes e revolucionárias ainda hoje. Um dos aspectos que ele coloca, que é bastante interessante, é a ideia de que só há liberdade de imprensa quando ela não for um negócio, porque no fundo a imprensa, se estiver sujeita
portanto, uma lógica económica de sobrevivência, ela não pode ser livre, de facto, porque está sempre condicionada por aqueles que a suportam. Ele começou no início a escrever nesta linha, mas as suas preocupações foram se alargando. Depois teve o fortúnio de conhecer um companheiro, que depois, um amigo, que depois ficou para toda a vida, que é o Friedrich Engels, que permitiu que eles conseguissem trabalhar os dois, portanto, em conjunto, muito mais do que qualquer um deles teria conseguido fazê-lo isoladamente. E, portanto, desde os anos 40 do século XIX começam a escrever obras em conjunto. A mais conhecida delas talvez seja o Manifesto do Partido Comunista, datado de 1848. Sentes que o tempo vai dar razão ao que Marx escreveu? Não há dúvida nenhuma em relação a isso. A cada ano que passa, enfim, não é na passagem do ano, não é? Mas os tempos continuam, todos eles, portanto, sempre a confirmar cada vez mais a veracidade daquilo que são os aspectos fundamentais do pensamento de Marx, continuam a ser verificados. Nomeadamente, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Portanto, este é um aspecto que já estava confirmado à época, portanto, quando ele escreveu, e que nem foi Marx que o apresentou. Portanto, a ideia de que há classes e de que há luta de classes não é uma ideia de Marx. Era uma evidência para qualquer economista no século XIX e continua a ser visível hoje. E dá outra evidência de que para ele Marx está certo. São tantos exemplos que se podem dar dessa evidência. Um deles, por exemplo, pode ser exatamente em relação à imprensa, né? Quantos jornalistas é que hoje conseguem efetivamente fazer o seu trabalho sem ser através de um salário, né? Portanto, quantos é que conseguem de facto sobreviver só a vender o trabalho que eles fazem, né? E não a vender a sua força de trabalho por um tempo determinado ao seu patrão. Mais importante que qualquer frase que o Marx tenha escrito é o conjunto de ferramentas que forneceu para que hoje, na realidade do nosso mundo de hoje, em 2018, se possa transformá-lo de forma a que, enfim, seja ultrapassada esta situação de exploração em que vivemos. Quando criticam os comunistas de vocês querem destruir a propriedade privada, e que ele diz, não, quem destrói a propriedade privada não somos nós, é o capitalismo, porque a condição de funcionamento do capitalismo é exatamente a de que a maior parte das pessoas não tem propriedade nenhuma. Portanto, quem destrói a propriedade privada não são os comunistas, é o capitalismo que faz isso sozinho. Essa é uma verdade inegável, de que a propriedade está cada vez mais concentrada e que o número de pessoas que dependem da venda da sua força de trabalho é muito maior do que era. Mas o que é que correu mal para o comunismo ter falhado economicamente em alguns países que seguiram este ideal? This is the North American service of Radio Moscow. Here's the news. The Soviet leaders Leonid Brezhnev and Nikolai... Aqui é como o ditado popular: cada cabeça, sua sentença. Mas a ideia transversal às várias visões é de que o comunismo parte de pressupostos que se baseiam no desejo humano, mas não na própria essência do ser humano. Apesar de desejarmos uma sociedade mais justa e igualitária, não queremos todos ter o mesmo automóvel ou morar em casas iguais. Queremos sim ter a opção de escolher e não que um governo ou um partido o faça por nós, dizem. Do lado de quem passa a palavra de Marx está a Patrícia Bastos, da Associação de Estudos Marxistas, que estiveram por estes dias reunidos em Lisboa no 3º Congresso Internacional Marx em maio. Na prática, a Associação de Estudos Marxistas quer saber que contributos é que pode trazer o seu pensamento para aclarar os problemas que surgem, não apenas teóricos, não é? Os problemas da nossa sociedade. E por isso ainda faz sentido se falar de marxismo hoje? Faz todo o sentido. A sua teoria constitui uma ferramenta muito importante para compreendermos o mundo atual, o mundo do trabalho, das desigualdades, o próprio funcionamento e a lógica do capitalismo e a forma como as pessoas vivem desse sistema económico e a forma também de o transformar. E já agora, quem é que quer aprender mais sobre marxismo? São estudantes e investigadores não só de filosofia, mas também como de outros cursos, como de economia, de história, de sociologia.
são investigadores jovens e menos jovens também, e também pessoas que não estudam, trabalhadores, pessoas interessadas em compreender também o pensamento de Marx e que se têm juntado às iniciativas do grupo. Entretanto, tinha prometido ficarmos a conhecer o jornal português em que todos recebem o mesmo. São só mais 15 segundos. P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade. Vamos lá ver se alguém nos atende em Faro. Olá, Elizabeth. Daqui Ruben Martins, do Público. Alô, então. Olá. Boa tarde. Esta é Elizabeth Rodrigues, a diretora do Sul Informação. Elizabeth, de onde é que partiu a ideia de os salários na vossa redação serem todos iguais? O Sul Informação é um jornal que foi criado por 3 jornalistas que já nos conhecíamos, todos colegas, camaradas de trabalho de outro jornal, que nos conhecíamos muito bem. De facto, jornalistas de experiências diversas e até de gerações diferentes, não é? Visto que todos estávamos a investir o nosso esforço, a nossa experiência, nos casos maior, noutros menor, não fazia sentido que houvesse uns a ganhar mais, outros a ganhar menos. Não é? Eu, por exemplo, sou a diretora do jornal, porque alguém tem que ser diretor, não é? Não achámos à partida que houvesse razão para haver uma diferença salarial. Depois, mais tarde, entrou um outro jornalista, que entrou como estagiário, que está a ganhar também o mesmo que nós, não é? Todos nós trabalhamos muito, todos nós damos tudo o que temos para dar ao serviço deste jornal, nas mais variadas áreas. E a existência de salários iguais é um fator de motivação dentro de uma redação? Sem dúvida, porque é assim, todos nós estamos a trabalhar para o mesmo. Não é? E estamos a trabalhar em pé de igualdade e, portanto, não há aqui uns que trabalham muito e ganham menos e outros que trabalham também bastante, mas que ganham mais. Não. Todos trabalham muito, todos ganham o mesmo e conforme nós vamos conseguindo, no fundo, estabilizar e afirmar o projeto do Sul Informação, também temos vindo a conseguir aumentar os nossos salários em proporção e sempre de forma igual. Desfazemos um mito. Será isto que na prática Marx defende? Na realidade, não. A não ser que o valor do trabalho que os 4 jornalistas desempenham seja exatamente igual. Marx defende uma sociedade onde as pessoas são pagas de forma justa pelo trabalho que desempenham. Ou seja, quem trabalha mais tem de receber mais. Não desfazendo aquele que à partida parece ser um bom exemplo de igualdade, o ideal de sociedade de Marx não defende que uns paguem os rendimentos dos outros que trabalham menos. Mas sim que o fruto do trabalho pertença às pessoas que o produzem. E é tudo por hoje. Poder Público. Histórias da política, da sociedade e do mundo. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in 1 wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.